Então podemos começar por aqui, professor Henrique Barros. Afinal, a pandemia ainda trouxe coisas boas? Não, nenhuma coisa boa. Nada, não trouxe nada Nada de bom. bom. Aliás, e mais, digo-lhe, é claro que isto não é uma. Eu não tenho nenhum conhecimento, nem nenhuma capacidade especial para afirmar isto, é uma coisa meramente impressiva. Mas eu sou dos que penso que as crises não são oportunidades. Nós devemos inventar as oportunidades, devemos criá-las, controlando-as. As crises são, no mínimo, uma enorme desvantagem. Também é uma coisa que é verdade, que as pessoas se esquecem muito. Quando nós vamos à etimologia, vamos à raiz grega da palavra crise, ela o que quer dizer é decisão, é decidir. Portanto, os momentos críticos são momentos extraordinários de decisão. Nesse sentido, podem ser vistos como coisas boas. Mas não é essa, digamos assim, a ideia generalizada, o entendimento generalizado. E para nós, na medicina, crise ainda tem uma, digamos, uma dimensão mais particular. Pois nós falamos sempre de uma crise de asma, falamos de uma crise epilética, ou seja, são de facto momentos de corte, de ruptura, de grande dificuldade, e é dessa maneira, inclusive, que a maior parte das pessoas as vê. E portanto são coisas, é um baixio, quer dizer, não estamos a falar de uma. Isto é, dizer que a crise é uma oportunidade é uma bela desculpa como outra qualquer. É pior que uma desculpa, é uma diminuição da relevância do problema. E para mim, que cada dia sou menos médico no sentido clínico do termo, deixei de estar em frente a pessoas e passei a olhar mais não para cada pessoa individualmente, mas para o conjunto das pessoas, para as populações, não é? Que é o que faz a saúde pública, é particularmente preocupante porque tende a fazer-nos esquecer que nós podemos controlar as coisas, podemos preveni-las, podemos preparar-nos e podemos e devemos saber evitar as crises nesse sentido, não é? E, portanto, as crises são vistas como acidentes. Quase todos nós fomos e ainda continuamos um pouco a ser educadas na ideia de que um acidente é um azar, mas os acidentes previnem-se. E quanto mais educada e mais organizada é uma sociedade, menos ela tem acidentes, não é? Professor, esta pandemia, uma coisa que nos ensinou é que definitivamente a última coisa do mundo que ela é controlável. Nós aprendemos todos os dias que a pandemia vai escolhendo os seus caminhos e nós vamos tentando defender para um lado ou para o outro. Sim, embora nós sabemos que numa doença infecciosa há um jogo entre o agente microbiano e os seus hospedeiros, neste caso nós, as populações humanas. E esse jogo é fundamentalmente, digamos, a capacidade de garantir que o programa, aquilo que está na biologia, na genética, por um lado do vírus, por outro lado das pessoas, neste caso, consegue seguir o seu caminho. O programa do vírus é replicar-se, é multiplicar-se. E por isso ele precisa das células humanas. Portanto, ele tem a capacidade, por um lado, de negociar connosco a sua gravidade, e nós temos a capacidade, e devemos ter a capacidade, de negociar com o vírus a sua replicação. Então, isto, porque é que nós, sendo este vírus um vírus que tem a capacidade de se espalhar pelo mundo inteiro, porque é que isso acontece com determinados vírus e outros não têm? Porque tem pouca capacidade diplomática de negociar connosco? Ora são fracos, ora são fortes demais e nos matam e por isso não saem do sítio? É mesmo isso. Repara, a história do vírus do ébola é muito interessante para nos elucidar sobre isso. O vírus do ébola foi estudado, foi descoberto na década de 70, mas o vírus existia há muito tempo, nós sabemos. Porque é que nós nunca...
não tínhamos notícia dele, porque o vírus, que vivia fora das populações humanas, e as populações humanas eram, se quisermos usar o termo, um acidente no percurso do vírus, era tão agressivo que ele rapidamente dizimava as pessoas que infectava. E ao fazê-lo, não deixava notícia, por um lado, nem podia continuar o caminho, ali ele desaparecia. Aliás, se me permite o parênteses, foi o que nós imaginamos no início da Covid. Foi que acontecesse alguma coisa, como o que aconteceu com a epidemia de SARS em 2002, 2003, que foi extraordinariamente agressiva, e ao fim de pouco mais de 8 milhares de casos, o vírus como que desapareceu. E nós conseguimos perceber porque é que esse vírus em particular desapareceu e, em comparação, porque é que este que roda aí há 2 anos, afinal, se mantém com tanta energia de contágio entre nós, seres humanos? Eu ia ter, digamos, o despautério de dizer não conseguimos, mas é melhor dizer não, eu não consigo. Mas deixe-me fechar a história anterior do ébola. Vamos embora. É que como é que nós chegamos ao ébola? É que por acaso, e é verdadeiramente um acaso, uma das pessoas afetadas numa dessas aldeias remotas do que é hoje a República Democrática do Congo, era uma freira belga que se apercebeu da gravidade da situação e tentou e conseguiu correr até um lugar onde havia, sair daquela pequena aldeia onde estava a viver e a trabalhar e encontrar um local onde havia um hospital. Ela já não sobreviveu, mas como ela contactou com esse hospital, foi possível fazer uma colheita de sangue. E essa colheita de sangue viajou até à Bélgica e foi parar ao Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia. E foi a partir daí que começou o ciclo de procurar qual era o agente que estava nesse sangue, e foi assim que se chegou à descoberta do ébola. Repara, este vírus poderia até já existir, seguramente que existia, até pode eventualmente ter afetado algumas pessoas singulares, mas não houve notícia dele, até que ele atingiu um conjunto grande da população e foi identificado. Nós não sabemos como é que se faz esse jogo. Uma das formas que nós sabemos é uma interpretação darwiniana, que tem em conta a teoria da evolução. Há interesse no vírus e há interesse nos hospedeiros em encontrar um equilíbrio, uma espécie de sinergia que seja útil a ambos. Agora, nós neste momento ainda estamos a viver o primeiro encontro. É como um relacionamento pessoal novo. Nós ainda temos que ir aprendendo a conhecer-nos, saber se gostamos uns do outro, se somos capazes de encontrar pontos de entendimento, se teremos que nos afastar, e é por isso que verdadeiramente vivemos a primeira fase, o encontro inicial desta pandemia, que provavelmente, por tudo o que nós estamos a ver, pela duração da infecção nas diferentes populações, pelos surtos que ocorrem, permite dizer que está para ficar. Portanto, isto, se no mundo dos vírus, este namoro trágico de 2 anos pode evoluir para um casamento de longa duração, e é aquilo que os epidemiologistas chamam de endemia. Pergunta que se me ocorre sempre, que é: porquê que um vírus, quando aparece, é tão agressivo, tão mortal, tão difícil, nos mete medo, e porquê que depois, quando ele se normaliza, esse tal casamento de longa data, já o passamos a olhar como quase sim, é uma gripe, é uma constipação, é uma pneumonia. Mata também. Também mata, não é? Mas a nossa cabeça tem uma perspectiva diferente. Nós, quando vimos o vírus a aparecer há 2 anos, ficamos todos assustados com muito poucos casos e fomos todos para casa, e provavelmente agora já estamos a desvalorizar. Bom, há muitas questões aí. Olha, a primeira, quando estava a desenhar essa história, faz-me lembrar uma tira cómica do grande Quino, do pai da Mafalda,
que ele brincava com isto já há muitos anos, há décadas, dizendo, bom, as bactérias, os micro-organismos são piores quando aparecem. Porquê? Porque eles gozam da vantagem da surpresa. E de facto é um pouco isso que nos aconteceu, não é? Nós fomos surpreendidos por esta gente. E como fomos surpreendidos por esta gente, infelizmente, em certa medida, felizmente de uma forma mais geral, respondemos com os nossos reflexos mais antigos. Fugimos para dentro de nós. Claro que há algo de tolo nisto, não é? Porque os vírus atravessam janelas, os vírus não conhecem fronteiras, por isso é que a forma de gerir a mobilidade das pessoas tem que ser mais inteligente do que era há 400 ou 500 ou 600 anos. Mas nós realmente reagimos de uma forma indo buscar o que é mais primitivo em nós, não é? Que foi o fecharmos. Mas que ao mesmo tempo é inteligente, porque como isto é um agente que se transmite de pessoa a pessoa, se eu me fechar e não contactar com ninguém, não corro riscos. Mas é impossível viver assim para sempre, não é? Ora bem, esse é que é o jogo, esse é que é o desafio principal neste jogo, é conseguir viver com essa visita que entrou dentro das nossas casas. Não é? Aliás, é interessante nós lembrarmos de novo dos étimos gregos e desculpe-me esta espécie sem qualquer presunção dessas de erudição linguística que não tenho, voltar à etimologia, não é? Epidemia traduz-se mais diretamente em geral como algo, o épio sobre, demos a população, é algo que cai sobre uma população. Mas se formos à finura mais linguística, quer dizer algo que visita. E pelo contrário, endemia, não é? Que utilizamos mais diretamente dizendo que está dentro da população, quer exatamente dizer algo que vive connosco. E no fundo, quando Jorge falava nessa passagem da pandemia à endemia, é realmente encontrar as condições para que alguém que nos visitou passe a ser uma das pessoas da nossa... É a visita de casa. Da nossa família. É mais que visita de casa. Agora, na realidade, tem toda a razão, porque a forma como ele vai ficar é como uma visita de casa. Provavelmente vai-nos visitar todos os anos, como acontece a gripe, quando chega o frio, e nós temos esse amigo que desapareceu durante o tempo quente e que reaparece na altura do frio. Só que nós agora já o conhecemos melhor. Sabemos o espaço que lhe vamos dar, sabemos como é que podemos dizer que não queremos, que não estamos em casa e, portanto, que ele não tenha hipótese de entrar, e é isso que tem feito a história da relação das pessoas com as doenças. Durante esta conversa já ouvi ao professor dizer duas vezes, no caso dos vírus, eu não sei, no caso dos gregos, se calhar eu estou a atirar-me para fora de pé. Todavia, esta crise mostrou-nos, quer em termos de comunicação, na comunicação mediática, na televisão, na rádio, que pulularam epidemiologistas ou pseudo-epidemiologistas, ouvi matemáticos, ouvi engenheiros, ouvi biólogos, ouvi toda a gente a fazer de epidemiologistas para um verdadeiro epidemiologista, como é o caso do professor. Como é que acompanhou esse movimento? Ficou irritado? Compreendeu? Qual foi o sentimento? Não, vamos ver. Para uma pessoa como eu, que trabalha numa área que era relativamente limitada do ponto de vista dos recursos humanos, se quiser, eram poucas as pessoas que da profissão, eram poucas as pessoas que cultivavam esta ciência, que também tem um pouco de arte, porque há uma epidemiologia científica no sentido de estudar as causas das doenças, e ao mesmo tempo há uma epidemiologia profissional que é a que aplica esse conhecimento à resposta às doenças, não? Um pouco como a medicina e como a saúde pública, que usa ciências, tem ciências que a servem, mas é fundamentalmente uma arte. Mas
era uma área estranha. Eu costumo brincar com isso, pertenço a uma geração, particularmente em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, em que a epidemiologia era vista pelos médicos como, ou os epidemiologistas eram vistos pelos médicos como uma espécie de matemáticos, e pelos matemáticos como uma espécie de médicos, ou seja, eram alguém que estava numa fronteira, e como sempre, quem vive nas fronteiras tem a vantagem de conhecer dois mundos, mas tem a desvantagem de não ser verdadeiramente visto como pertencendo a nenhum deles. Felizmente hoje em dia, desculpe-me este parênteses, cada vez mais nós percebemos que a verdadeira inovação, a verdadeira novidade, o verdadeiro crescimento faz-se nestes interstícios entre as ciências formais, porque essas acabam por ser depois muito burocratizadas. Portanto, para um tradutor, neste caso, cabia-lhe explicar medicina aos matemáticos e matemática aos médicos. Exatamente. Mas aquilo que diz é verdade, percebe? Isto aconteceu um pouco por todo o mundo. As pessoas a opinarem sobre estas coisas. Agora, há uma coisa que eu diria que é particularmente grave, é que, por um lado, tem um certo sentido daquilo que se chama a pós-modernidade, ou seja, um relativismo quase absoluto, a ausência, uma espécie de esgotar da diferença entre o que são os factos e o que são as opiniões, entre o que é verdade e o que não é verdade, o que é verdadeiramente mentira. Mas irritava-o ou divertia-o? A maior parte das vezes divertia-me, muitas vezes irritava, mas repare, irrita-me não por mim, que verdadeiramente estou no crepúsculo da minha vida profissional, mas pelo que isso significa daquilo a que permite-se-me o termo, por exemplo, para um médico, ou para um engenheiro, ou para um arquiteto, é o exercício legal da profissão. É que ser epidemiologista, e nesse aspecto Portugal é um país muito pouco desenvolvido, ficou muito parado no tempo, muito mal, nisso e noutras coisas, como nós sabemos. Entre os países ricos é dos que ficam mais parados, provavelmente até na riqueza do seu esplendor antigo, e só já vive do reflexo, não é? Como uma estrela que já morreu, mas continua a iluminar, ou a luz continua a chegar, apesar de tudo, mas já não emite mais. Portanto, nós não percebemos no tempo devido a relevância fundamental destes profissionais, e que isto é uma profissão, e é uma profissão séria, como é vista na maior parte, por exemplo, dos países europeus, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou até, curiosamente, em muitos países pobres, onde a epidemiologia tem um papel fundamental para a qualidade da saúde das pessoas. Entre nós, ao não ser reconhecida, e ao termos a nossa saúde ainda ser excessivamente médica, coartou muito deste desenvolvimento, e portanto deixou espaço para a charlatanice, que é aquela que é exercida. Reparem, há muita gente que se intitula, porque há duas coisas aqui, e permitam-me frisá-las, porque acho que temos de fazer justiça a isso. Uma coisa são as pessoas que, e essas muitas vezes são risíveis, outras vezes até são suficientemente inteligentes para até nos chamar a atenção para coisas que nós na profissão nem nos lembramos, e portanto são extraordinariamente bem-vindas, é que usam essa sua inteligência, o seu conhecimento, e chegam-se à fronteira, digamos assim. Outra coisa são aqueles que se auto-intitulam epidemiologistas para dar à sua ignorância uma respeitabilidade que as asneiras que dizem obviamente não merecem. Portanto, no fundo, são pessoas que falam bem, que se apresentam bem, que sabem pouco daquilo que falam, mas pela arte encantatória e pela necessidade de ocupar espaço nos mídia, fazem a ocupação desse espaço. Qual é o impacto deste tipo de informação ou de subinformação para o público, que ainda percebe muito menos ainda do que estas pessoas que detêm uma autoridade porque apareceram na televisão, porque apareceram na rádio, porque falaram aos jornais?
Aí, perdoa-me outra vez, verdadeiramente não sei, porque isso não foi medido, não foi estudado, mas devia ser. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, porque isso nós vamos sabendo. Tem-se confundido duas coisas que convinha que verdadeiramente compreendêssemos. As decisões em saúde pública são fundamentalmente políticas. São decisões de sociedade e devem ser da responsabilidade daqueles que nós elegemos. O que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer que é levar à prática uma célebre frase de uma célebre figura da medicina, o Virchow, que dizia que a política não era mais do que medicina em grande escala. Porque o que as pessoas esperam é que se tomem decisões que lhes sejam úteis, lhes prolonguem a vida e lhes aumentem a qualidade de vida. Se quiser, na lógica do vírus, quando nós falamos da replicação do vírus, que sejamos capazes de criar um ambiente em que a nossa própria replicação seja de uma enorme eficácia e de uma enorme qualidade. As decisões finais são verdadeiramente, na saúde pública, são verdadeiramente políticas. Porquê? Porque as decisões de saúde pública não são escolhas individuais. Não é como quando eu decido que o quarto onde eu vou dormir na minha casa é virado mais a norte ou mais a sul, se eu tiver essa possibilidade. Ou que tem uma janela maior ou uma janela menor. O que eu decido da saúde pública é, por exemplo, é proibido fumar num restaurante. E é para todos. Portanto, são escolhas políticas. Nós podemos estar a favor, estar contra. Um governo pode cair por causa dessas decisões. Olha, nós portugueses, valia a pena lembrá-lo. Por exemplo, quando há uma série de anos se discutiu em Portugal a possibilidade de levar para zero, próximo de zero, o grau de alcoolemia para conduzir um veículo, um automóvel, isso fez sair os portugueses à rua. Houve, não sei se há pessoas que não se lembram porque não nasceram sequer, não estavam nascidas nessa altura, mas isso não tem muitos anos, tem cerca de 3 décadas. E houve movimentos extraordinários com os comerciantes a dizer que iam à falência se não vendessem as suas bebidas, os restaurantes, as pessoas vinham à rua e verdadeiramente isto desgastou um governo. Portanto, quer dizer que, apesar da saúde pública achar, se calhar, muito interessante a ideia de que não se beba, neste caso para não causar acidentes de viação, apesar dos políticos acreditarem que a bondade da decisão é essa, o povo disse, não entendo bem e na realidade nem aceito isto, esta é uma ideia que eu não quero para a minha vida. É isso mesmo. E isso pode acontecer, por exemplo, com a resposta à Covid. E acontece um pouco com as vacinas. E repara, a questão que se coloca é que isso não é necessariamente uma decisão de ignorantes, porque muitas vezes isso é visto como dizendo isto é falta de literacia, para usar o chavão mais prosaico, isto é incapacidade de comunicação, mas então deixe-me dar-lhe o exemplo que está muito bem estudado. Todos os fumadores sabem os riscos que correm. Apesar disso, fumam. Exatamente. Agora, é uma escolha livre? Isso é que já é outra história, não é? Porque uma dependência não nos deixa fazer escolhas livres. E o álcool, por exemplo, também é uma dependência. Nenhuma das pessoas que diz, as pessoas não dizem eu não sou capaz de não beber. Dizem, eu aguento muito bem e com aquela taxa de álcool eu conduzo na perfeição. Portanto, autojustificam o seu comportamento e por isso nem sequer admitem uma discussão. Racionalmente, inteligentemente, são capazes de fugir da sua própria dependência. O que quer dizer, professor, e desta vez eu não aceito a resposta, eu não estudei isso. Não sei. Quer dizer que provavelmente há uma espécie de intuição coletiva, de inteligência coletiva que no fundo forma um consenso entre todos nós e que nos faz aceitar determinadas decisões ou processos, neste caso da saúde, e recusar outros porque, enquanto sociedade, nós achamos que se calhar não é a altura de tomar isso. Eu estou a pensar muito claramente agora na questão da Covid. Sem dúvida, deixe-me só
para fecharmos isto, aquilo que os ingleses chamam de wisdom of the crowd, ou seja, e que nós muitas vezes definimos como o síndrome do rei vai nu. As pessoas percebem antes de, olham e dizem, obviamente o rei vai nu. Mas não têm coragem e descrevem as vestes que ele traz. Ou seja, há um princípio que está muito bem estudado, que é a ideia de que nós julgamos que sabemos o que os outros pensam e tentamos agir de forma a ir de encontro àquilo que imaginamos que eles pensam. Até que alguém nos diz, o rei vai nu. Então, essa é aí que está, digamos assim, o gatilho para mudar muitas vezes as decisões coletivas inapropriadas, desvantajosas até para a própria coletividade, para o conjunto das pessoas. Então eu consigo antever um conflito latente nas sociedades ocidentais, democráticas, incluindo a nossa, que o vírus nos veio colocar, que é, por um lado, a necessidade de preservar a nossa saúde pública, coletiva, dos mais débeis em particular, e, por outro lado, a nossa santa e importante liberdade. Vê esse conflito? Esse conflito existe, objetivamente. Repare, quando nós dizemos você não pode vir jantar a este restaurante se não mostrar o seu passe sanitário, quando nós dizemos você não viaja se não trouxer um teste negativo, estamos a colocar limites novos à nossa capacidade de mobilidade. E repare, a mobilidade das populações é provavelmente reconhecida como um direito provavelmente mais fundamental do que muitos dos outros direitos que nós assumimos como os grandes direitos, como as grandes liberdades e como as grandes garantias. E eu posso ir daqui para ali e ninguém me vai parar nesse caminho. Exatamente. E quando não nos deixam fazer isso, nós arranjamos maneira de o fazer. Lembre-se de 1 milhão de imigrantes ilegais que saíram de Portugal nos anos 55. Que não podiam ir e foram. Exatamente. Ou então nós, quando se ditou o primeiro confinamento, que não podíamos ir beber ao café que estava fechado e que não se podia vender, e se calhar muitos de nós fomos. Olha, ou uma coisa mais interessante, se quiser, e muito típica deste tripeiro com que está a falar, que foi quando houve a célebre crise, que foi talvez uma das grandes crises, digamos, das últimas décadas, da variante Creutzfeldt-Jakob, a chamada doença das vacas loucas, não é? Quando foram proibidas as tripas à moda do Porto. E então? E elas eram comidas nas partes de trás dos restaurantes, um pouco como os americanos nos seus speakeasy iam beber álcool em plena lei seca. Portanto, a maravilhosa forma humana de viver também. Cabe ao professor... Gerir o risco, repare, isto é fundamentalmente isto é gestão de uma risco? coisa que nós nos esquecemos, é a gestão de risco. Esta é verdadeiramente a gestão do risco, que muitas vezes é idiota, porque nós nem sabemos verdadeiramente qual é a dimensão do risco que estamos a correr. Mas é tão difícil comunicar o risco, não é? Julgamos que estamos ao volante, não, às vezes não se sabe, por isso simplesmente. Julgamos que estamos ao volante, digamos assim, não é? Repare, isso é uma coisa que se diz muitas vezes, né? As pessoas têm medo de andar de avião, quando se vai procurar perceber porquê, muitas delas a explicação final que têm é como não são elas que estão no comando, não se sentem seguras. E nós às vezes fazemos de conta que sabemos que estamos no comando e não estamos, e portanto corremos riscos desproporcionados, idiotas, como há pessoas que, pelo oposto, hoje em dia isso nota-se muito, não querem correr, ou imaginam que é possível não correr nenhuma espécie de risco. Foi isso que tem sido uma dificuldade grande na gestão desta pandemia. Já agora, se no caso da vacinação tudo correu francamente bem nas pessoas mais velhas e por aí abaixo, até mesmo aos miúdos a partir dos 16 anos, dos 12, as coisas correram com alguma tranquilidade. Quando chegamos às crianças entre os 5 e os 11 anos, o consenso, neste caso dos pais, que têm que tomar a decisão, não foi tão imediato e quase se dividiu, pelo menos até agora, por meio-meio.
O que é que aconteceu aqui? Não percebemos que era importante, ou a nossa percepção de risco, neste caso dos pais, imagino que das mães em particular, tenha de Isso é chamar defender? efeito de género, sei. Quiçá? Não, não concordo consigo. O que aconteceu foi que, e lamento dizê-lo, mas não, mas é aquilo que eu penso, é que houve um movimento muito forte da parte de muitos pediatras no início, que muitos deles depois perceberam que não estavam verdadeiramente a comunicar aquilo que queriam comunicar e mudaram completamente a sua posição, e eu não só louvo isso, como penso que foi de uma extraordinária sabedoria, que criaram uma enorme dúvida, e uma dúvida completamente injustificada. Os pais não foi com os seus conhecimentos, com a sua, por um exercício individual, seguro, denso de pensamento. Foi muito porque pressentiram que lhes apareciam figuras que podiam ser figuras-chave, figuras determinantes, figuras identificáveis e com que se identificassem, que lhes levantaram insegurança. Portanto, criou-se um halo de dúvida a partir desse momento, e esse processo depois não foi controlado, independentemente depois das pessoas mudarem de opinião. Depois é incontrolável. E nem é preciso entrar aqui aquilo que se chama hoje em dia a infodemia ou infodémico, digamos assim, a epidemia de mentiras, não é? Todas as pessoas habituaram-se à ideia de que era frequente, e infelizmente isso é verdade, que em muitas circunstâncias os médicos tinham opiniões distintas sobre o que faziam. No limite, algumas das pessoas mais instruídas, e ao mesmo tempo também mais brincalhonas, dizem que às vezes quase parecemos advogados, que temos uma boa resposta para cada cliente. Não é? E diferente, não é? E contraditória que isso. Boa diferente, claro, exatamente. Oposta até. Que para um que diz que se deve fazer de uma maneira, arranjamos um que diz que deve fazer de uma maneira diferente. Ora, há um lado disto que é aceitável. As pessoas têm-se esquecido muito de que os cuidados de saúde, e os americanos têm-se muito bem estudado, se dividem fundamentalmente em 3 grandes categorias. Aqueles sobre os quais não há dúvidas, que toda a gente devia ter, nomeadamente toda a gente devia ter direito a eles. Sabe, um dos que está claramente aí, as vacinas. Depois há um conjunto de cuidados de saúde que nós podemos negociar, digamos assim, aqueles que vamos ser os receptores desses cuidados, com quem os fornece. Porquê? Porque não há certeza de qual é a melhor forma de fazer as coisas. E deixe-me dar-lhe um exemplo do meu passado de gastroenterologista. Quando uma pessoa tem aquilo que se chama vulgarmente pedras na vesícula, quando tem uma litíase biliar, há pessoas que pensam, bom, o melhor é operar e tirar as pedras daí antes que haja uma colestite. Há pessoas que pensam, não, a relação risco-benefício não justifica, se amanhã tiveres uma colestite, depois opera-se. E ainda não há verdadeiramente uma resposta inequívoca para isto. Portanto, e cada doente ou cada cliente terá a sua resposta conforme o médico tiver na altura. Exato, e conforme a tendência. E o que deve é negociá-la com o seu médico. E ele que lhe explique isto e a pessoa escolhe. Repare que na primeira parte a lógica da escolha não é por falta de conhecimento. É uma decisão pessoal. Eu sei o que é que aquilo faz, sei para que é que serve, mas eu não quero. É uma coisa diferente de eu dizer, bom, como eu talvez possa ser assim, talvez possa ser de outra maneira. E finalmente, a imensa maioria dos cuidados de saúde não tem nenhuma base de conhecimento. Eu garanto-lhe que nenhum endocrinologista, o melhor do mundo, é capaz de dizer quantas vezes por ano um doente diabético deve consultar o seu médico. Não há informação, não há, para utilizarmos o chavão, não há medicina baseada na evidência para responder a isto. Portanto vamos seguindo uma intuição e uma prática. Você vai lá todos os meses. Se houver poucos, não, é pior do que isso, é baseada na oferta. Se houver muitos endocrinologistas, você vai muitas vezes lá porque tem gente para falar consigo. Se houver poucos, vai menos vezes. Portanto, é a lei da oferta. Se nós oferecermos mais no sistema de saúde, há maior procura. Exatamente.
E repare, devemos pensar isto, e julgo que esta tipologia é consensual, não é? São as três coisas com que nós vivemos: aquilo que sabemos inequivocamente, aquilo que ainda não sabemos bem, mas já sabemos poderá ser para um lado ou para o outro. Eu dou-lhe um exemplo para a vida das pessoas que é muito interessante, que é exatamente qual é a melhor idade para começar um rastreio de cancro da mama, por exemplo. Ninguém pode haver opções diferentes, há argumentos a favor de uma e há argumentos a favor de outra, e há aquele conjunto de medidas que nós fazemos porque sempre fizemos, porque podemos fazer, mas ninguém é capaz de dizer porque é que fazemos assim. E também imagino que ninguém depois diga que é melhor não fazer para não arriscar que mais tarde se descubra que se parou uma prática certa. Portanto, é este balanceamento. Mas aí é pior do que isso, e Jorge compreenderá isso melhor que ninguém por uma parte da sua profissão. Há em todos nós uma lógica de ligação à saúde e aos cuidados de saúde, melhor dizendo, que tem uma dimensão de consumo e que está relacionada com a desigualdade social. E, portanto, nós, no íntimo de nós próprios, somos sempre levados a pensar: será que não me estão a fazer isto? Será que não me estão a dar isto porque eu não tenho capacidade aquisitiva, porque eu não tenho estatuto social que o justifique? Será que se fosse o primeiro-ministro lhe fariam e a mim não fazem? Será, compreende? E é muito difícil de racionalizar isto, particularmente, esta é a minha opinião, aqui estou a ser um pouco especulativo, numa população como a nossa, que quando grande parte da Europa e do mundo mais desenvolvido vivia uma determinada abundância e qualidade de cuidados, nós ainda vivíamos numa enorme limitação. E os imigrantes portugueses dos anos 60, 70 e as suas famílias sabem olhar para isto e interpretar isto melhor que ninguém. Houve uma fome e depois, se calhar, um excesso de fartura de oferta de tudo. Ou a sensação que, se não estivéssemos a usar o que ali estava, se calhar estávamos a perder qualquer coisa. Estamos praticamente a fechar. Professor, nós estamos neste momento a poucos dias das eleições e todos, como sociedade, percebemos que temos um problema, que é com o número de casos de Covid que aí anda, com o número de casos que estão em risco e com confinamentos mais ou menos voluntários em casa. Há um conjunto de eleitores que pode ir votar ou não pode ir votar. Como é que resolvemos este problema? Mantemos as regras atuais e as pessoas têm que ficar em casa, ou pelo contrário, dizemos votar é um direito constitucional, toca a inventar uma exceção? Eu não vejo isto como uma exceção, repare. Se eu hoje estiver confinado, ninguém vem à minha casa fazer-me um teste. Eu tenho que ir a algum lado fazê-lo. Portanto, sai de casa. Esse algum lado não é para fazer um teste, é para fazer a utilização do meu direito, que para mim, que pertence a essa geração, muito mais que um direito constitucional, é um direito de liberdade e de cidadania que durante anos nos foi retirado. É um direito e uma possibilidade até moral de permitir a toda a gente poder votar. Exatamente. É retirar-nos uma parte de nós. E, portanto, nós, como sociedade desenvolvida e sociedade rica que somos, temos a obrigação de ser capazes de encontrar uma resposta para um dia. Que diabo, é uma resposta para um dia. Nem que tenhamos, por exemplo, todos nós, que nos sacrificar um pouco mais. Eu, que não costumo estar numa mesa de voto, poderei ser chamado e tenho a obrigação de dar aquele meu dia para isso. E, sobretudo, deixe-me dizer-lhe uma coisa, porque isso ouve-se aí e a mim impressiona muito. Nós não podemos voltar a um tempo em que olhamos para os doentes como alguém que tem que ser excluído. Como se tivessem lepra, permite-me o exagero. Não. A lepra é o melhor dos exemplos. Quando há 5 ou 6 séculos na Europa foi instituído
o estatuto de leproso, havia uma cerimónia civil de morte civil, não de morte biológica, mas de morte civil. Aquela pessoa, a partir daquele momento, e perante um ato público, era retirada da comunidade e ia para uma comunidade específica. Aquilo que nos anos 80 foi defendido, que se chamavam os sidários. E desgraçadamente, para os meus ouvidos e de muitos de nós, ouviu-se falar, felizmente não se tem ouvido ultimamente tanto, nos covidários. Esta ideia de que nós excluímos uma parte das pessoas por uma doença de que elas não têm culpa. Ninguém tem culpa de estar doente, é bom que se note. A doença por si já é, se quisermos utilizar uma linguagem judeo-cristã da nossa cultura, é um castigo suficiente, para ainda depois lhe colocarmos um castigo civil. Portanto, o que nós temos é que encontrar, e somos inteligentes, somos suficientemente ricos, suficientemente educados para isso, é as soluções para que todas as pessoas que queiram ir votar possam ir votar. Que a doença não seja também nisso um castigo adicional. Última pergunta para uma resposta rápida que eu imagino. Quando é que isto acaba? Não sei. Não sei, nem isso que ninguém sabe. Se nós fizermos a analogia com a gripe, estaremos a chegar um pouco ao fim desta primeira história, digamos assim. Organizámo-nos com o vírus, mas é possível que isso não seja totalmente verdade, particularmente por uma razão que nos deve, certamente, envergonhar também um pouco a todos enquanto comunidade humana, é que nós não conseguimos a meta de 40% de vacinados no mundo inteiro no fim deste ano que passou. Vamos ver se conseguimos os 70% vacinados em julho deste ano que está agora a começar, porque se não fizermos isso, manifestamente, isto que nós estamos a viver não vai desaparecer tão cedo como gostaríamos. Professor Henrique Barros, muito obrigado por esta belíssima conversa sobre comunicação, epidemiologia e sobre o mundo que vivemos nos tempos de hoje.